Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Trazendo hoje um querido amigo e irmão que já vem frequentando Vida Inteligente há alguns anos, né? E já temos uma longa amizade, acho que ultrapassa 2 décadas e meia. Isso é bom, a gente ter irmãos desse nível, a gente poder se amparar, para a gente poder trocar ideias, para a gente poder se atualizar. E hoje é uma grande oportunidade para mim e para todos vocês que nos assistem, porque nós vamos abordar o assunto do momento por um outro prisma, por uma outra ótica, né? Porque a gente está ouvindo todos os dias, a gente ouve médicos, todo dia a gente ouve enfermeiros, todo dia a gente ouve novos entendidos, né? Puxa vida, não fazem ideia porque vocês acompanham comigo, né? A única forma de sair disso é você não ouvir mais nada, mídia nenhuma, porque é um bombardeio, é um tipo de... Não sei, eu gostaria, eu espero sair hoje um pouquinho mais aliviado, digamos assim, com mais um tipo de informação vindo de um outro tipo de fonte, né? A gente vai estar aqui. E ninguém melhor para ver esse aspecto do que nosso querido amigo e irmão Jean-Val Elan, que mais uma vez nos agracia com a sua participação no Vida Inteligente. E aí, Elan, como é que você está? Olá, meu fraternal abraço a você, a todos os seus videoespectadores, telespectadores do Vida Inteligente, né? E estamos aqui, sobrevivendo como todo mundo, mas com um sorriso na face, uma boa energia no coração, e vamos em frente. Tá, eu te agradeço mais uma vez por disponibilizar seu tempo para nos atender. Elan, eu tenho visto aqui que já ouvi uma série de fontes, né? E outras fontes eu não ouço, porque eu sou o tipo da pessoa que eu tenho uma responsabilidade, assim como você, com o público que você fala, que você dirige a palavra. Então, eu só posso trazer para compartilhar com o meu público alguém que possa falar sobre alguma coisa com conhecimento de causa e tudo. Então, hoje eu te convidei para a gente falar sobre a pandemia que nós estamos vivendo. Eu gostaria de ver a sua ótica. Todo mundo conhece você pela sua ótica de aspecto espiritual. Você tem contato com o mundo espiritual, você tem contato com níveis superiores de consciência, e ninguém até agora compareceu no Vida Inteligente para falar sobre esse aspecto da questão. Então, eu gostaria de perguntar, começar te fazendo a seguinte pergunta. Isso que, no meu ponto de vista, ou na população toda, nos pegou de surpresa. Ninguém esperava uma pandemia, ninguém esperava isso tudo, e pegou todo mundo de calça curta, como a gente usa esse termo. Elan, isso estava previsto ou não estava previsto em outras esferas? Ou pegou outras esferas também, se é que isso existe, pegar outras esferas desprevenidas? Como é que é essa questão, Elan? Olha, a minha posição ela é nenhuma no sentido de eu ter opinião A ou B sobre isso. Mas em termos de constatar os fatos, em termos de perceber uma ou outra coisa, durante a pandemia, eu recebi umas 10 ou 12 ou 15 mensagens de amigos meus aqui encarnados que me mandaram mensagens recebidas por médiums, né? Falando que a espiritualidade estava acompanhando, etc., estava preparando uma nova onda, e médiuns formidáveis, pessoas extremamente sérias, mas eu me sinto muito mal, porque no que se toca, no que se refere à minha experiência, eu percebi o susto que a espiritualidade tomou com a pandemia. Não é do jeito que o espiritismo clássico, os médios vinculados a esses núcleos espíritas, que sempre colocam a espiritualidade como sendo um super paraíso. Não, paraíso é uma coisa, a espiritualidade é outra. A espiritualidade que convive conosco nessa jornada evolutiva entre as muitas vidas
Ela não sabia. O problema é muito sério. Agora, essa espiritualidade sabe que de tempos em tempos esse tipo de problema acontece. Então, o que eu percebo é algo muito simples, não é agradável de ser dito, né? Mas aquela história, na vida que nós temos, Eustáquio, na vida como a gente conhece aqui na Terra, o ser humano ele não tem o que ele merece, ele tem o que ele pega. Porque o modo como a vida foi organizada é um modo tão absurdo, tão cheio de caminhos tortuosos, que aquela lei da semeadura, você semeia, você colhe, no lado positivo ela não vale. Então você não tem o que você merece no sentido positivo. Por quê? Porque só tem quem pega. Qual o detalhe? Pessoas educadas não pegam. Pessoas educadas têm as suas ambições, têm os seus objetivos, não sabem, ou seja, querer corromper, né? Nós não pegamos, mas os espertos pegam, os corruptos pegam, os desonestos pegam. Infelizmente, esse é o retrato da vida. Sim. Na hora que você observa a vida dos vírus, você observa a mesma coisa. Os vírus, as bactérias, eles pegam. Ou seja, a cada segundo da nossa vida, cerca de 3.600 espécies diferentes de vírus estão querendo pegar as nossas células para se hospedar. O corpo da gente, esse meu corpo, seu, cada um é formado por 100 trilhões de células, dizem os cientistas. Só que 90 trilhões dessas células não são nossas, são de microbios, ou seja, micróbios, microseres biológicos. Alguns cientistas nem consideram isso como seres, mas são esses 90 trilhões que querem pegar as nossas 10 trilhões de células do corpo. E a mesma coisa que a seleção natural darwinista diz, que os animais mais fortes imperam, os mais fracos se ferram, e a seleção natural vai assim, entre aspas, selecionando, desculpa o pleonasmo, quem é que fica, quem é que morre mais cedo. Aí surge a figura do predador que pega sempre. Então, assim, as mensagens que vêm da espiritualidade é no sentido de dizer que Deus está no controle, que tudo está sendo feito, que está... Isso é coisa para criança, isso é uma infantilidade romanceada que nos ajuda a aceitar as dores da vida com cores nos olhos, mas, assim, falando de forma adulta, nada de novo no reino caótico. A vida nesse universo é pandêmica, é uma pandemia constante. Por quê? Porque a face virótica do Criador se expressa como sendo a que mais disputa, entre aspas, dominar a vida, que são os vírus e bactérias. Nós, seres humanos, de vez, somos apenas a estrutura macro desses seres micro. Então a gente faz o comportamento deles. Enfim, na hora que você observa uma pandemia dessa, concluindo minha resposta, sob a perspectiva de um universo organizado, com um Deus maravilhoso por trás cuidando de todo mundo, a gente começa a se perguntar por que o nosso corpo já é o verdadeiro campo de batalha de um outro nível de pandemia que ainda bem que a gente não enxerga, que é a briga de vírus e bactérias querendo dominar as células do nosso corpo. Tanto é que a evolução criou, entre os nossos 28.869 genes, tem o famoso MHC, que são 224 genes que formaram um centro de defesa do organismo para identificar tudo que é vírus e bactéria que vem dominar as células. Quando essa identificação vai mal, chega um coronavírus à vida, que entra, não dá tempo você produzir os anticorpos, porque aquilo é uma novidade. Esse vírus se modificou
para poder pegar, ou seja, é um predador. Enfim, nós vivemos num universo de predadores. De vez em quando um vírus desse se torna um super predador, sai pegando todo mundo. Dizer que Deus está por trás disso, que a espiritualidade está trabalhando, não é nada, está ferrando todo mundo. Morte mais morte. Nós é que estamos cuidando uns dos outros, tá certo? E ainda não a vamos aprender nem com a pandemia dessa. A gente tem um pouco de aprendizado no campo da solidariedade, mas a gente não vai aprender, daqui a pouco fica tudo como estava antes, modifica muito pouco. O ser humano ele não aprende mais nem com sofrimento, essa é a verdade. Chegamos a um ponto tal de não aprender com os fatos, até porque as verdades não mais se impõem, a gente sabe mais nem fazer a leitura dos fatos, né? Quando a gente se equivoca, reconhecer o equívoco, pedir desculpas, é fato raro, isso não existe. Então, fica narrativas encobrindo os fatos. Enfim, Eustáquio, a minha visão é muito solitária. Eu não falo coisas agradáveis, eu não sou candidato a nada e nem tenho compromisso em manter tal narrativa ou tal fé acesa. Mas fazendo a leitura dos fatos, infelizmente, é mais uma página dramática na longa e penosa evolução do ser humano, ou da vida humana. Você já me surpreendeu hoje. Já me surpreendeu porque o que você disse, para mim, já foi surpreendente. Precisa ter coragem. Eu sei que você é um cara corajoso. Você é um homem corajoso. Eu acompanho sua vida, já falei, quase 3 décadas, né? E você assume aquilo que fala, é uma pessoa corajosa. Isso é bacana. Agora, isso que você falou agora, todo mundo sabe que você é um espírita, lida com o mundo espiritual, tem quase 100 obras, acredito. Já chegou no 100 aí, Elan, ou não? Publicadas, não. Está entre 40 e 50. Tá, isso. Mas como você, conforme tinha me dito, já tinha... Bem mais do que isso. Então, quer dizer, você tem uma intimidade grande, digamos assim, com o mundo espiritual. E eu, nesse inteirinho aí, fiquei arrumando encrenca nas comunidades virtuais, que eu também tenho... Eu também falo o que eu penso, né? E eu perguntei, falei, cadê? Onde é que estão os salvadores? Onde estão? Por que ninguém nos avisou? O mundo espiritual não avisou, patati patatá. E a gente recebe um monte de mensagens e as mensagens falam sempre as mesmas coisas. E agora você me surpreende dizendo que recebeu essas mensagens, e me surpreende mais ainda, e ao meu público telespectador, com toda certeza, quando diz que até a espiritualidade foi pega de surpresa, né? Se é que isso é... É um fato, é um fato. Isso que é um fato, né? Então, Elan, antes de você pegar a resposta e ir adiante sem eu te interromper, que impacto trouxe? Se teve surpresa para nós encarnados, vamos chamar assim, se teve surpresa para o mundo espiritual, o que esse momento representa alguma coisa? Porque quando a coisa está programada, é uma história. É cíclico, está programado, isso aqui e tal. Agora, quando não é programado nos 2 níveis, no físico e no espiritual, qual é o impacto disso, Elan? O que vai ser disso? É muito complicado. É uma pergunta difícil. Eu sei que é uma pergunta difícil. Nós estamos analisando 30 metros ou 300 metros de uma estrada de 100 quilômetros. Tá? A vida humana começou há milênios, o Homo sapiens tem perto de 40, 50 mil anos, esse tempo racional nosso. Né? E, assim, desde que a humanidade estabeleceu como uma civilização humana na Terra, vamos assim dizer, várias etnias minimamente organizadas como povos nos últimos 7 mil anos, né? De vez em quando vem um troço desse e acaba com todo mundo. Né? Como também, na perspectiva maior, já existiram 4 grandes superextinções no planeta. Os dinossauros se acabaram há cerca de 60 milhões de anos. Sim. 225 milhões de anos atrás, os animais que dominavam a Terra se acabaram, foi quando os dinossauros entraram em cena. Então, assim, a estrada evolutiva
da vida no planeta Terra sempre foi pontuada por desgraças. E a história humana, que é um pouquinho dessa história, também sempre é pontuada por pandemias. Porque o problema virótico é o problema real da obra de Javé. A face virótica do Criador decaído, as próprias mitologias falavam disso. Na hora que você pega o Edas germânico, ou o Kalevala finlandês, que corresponde aos livros mitológicos dessas duas culturas, Sim. Tem lá um certo ser demo visitar a fazenda de outro, aí soltava lá um monte de coisas da mão dele, que eram vírus da sua própria condição, para matar as vacas do vizinho. Puxa. Ou seja, seres da mitologia que viviam nesse universo vizinho, tinham fazendas aqui na Terra com cavalo, gado, e eles já naquela época provocavam epidemias na fazenda um do outro, para o outro ficar sem comida. Ou seja, a própria mitologia que a gente desconhece profundamente o sentido real daquilo, mostra, certo, que essa coisa virótica é muito séria. Como é a questão nórdica? A questão nórdica diz que um criador caiu num espaço chamado Ginnungagap e durante 18 mil anos tentou segurar 2 universos, não conseguiu, aí esse corpo dele caiu em um dos 2, que é o gigante Mir, se decompôs e toda parte das células desse corpo saiu criando seres vivos. Virótica é a face virótica do Criador. Interessante. No mito chinês, Sim. o ovo cósmico se parte, Yin e Yang, ou seja, 2 universos surgem, e Panku, é o Criador caído, fica também estranhamente 18 mil anos tentando equilibrar, não consegue e cai nos 2. O cair significa o corpo dele é desfeito. As micropartes é que vão formar os seres vivos. Então, assim, nós precisamos ainda, nessa estradinha, né, a gente olhar o quilômetro 1 e o quilômetro 100. Só que a vida humana da gente é muito curta, só dá uns 300 metros dessa estrada. É verdade. Então, a vida humana é sempre você entrar num filme que já começou há muito tempo, aí você entra, igual um detetive que chega na cena do crime 10 dias depois e tenta entender o que é que se passou. Claro. Aí, quando você está entendendo, seu corpo morre e você sai. Então, a nossa narrativa é muito prejudicada. Mas ser um trechozinho do tempo da gente, ou no máximo, a vida normal ela é endêmica. Os momentos de não pandemia que a gente tem é quando a gente se medicaliza, ou seja, consegue descobrir remédios para sobreviver a esses vírus. Mas o natural da criação que a gente vive é o natural sujo. Ainda bem que a gente não vê os vírus e bactérias na hora que a gente vem comendo alguma coisa na boca. Nós somos comedores de cadáveres. Só que a gente faz molho, faz gastronomia em cima disso. É verdade. Então, a questão virótica ela é terrível, só que se ela for observada com cores adultas, tá? Haja equilíbrio psíquico e espiritual para saber conviver com isso, né? Sem, entre aspas, tristezas. Mas, assim, o natural é a pandemia, entendeu, Eustáquio? Os momentos de não pandemia, né? Todo dia morre muita gente na Terra. Sem dúvida. A pandemia aumenta. Mas o índice de morte dessa pandemia, comparado com a gripe espanhola, é bobagem. Morreu mais de 50 milhões de pessoas. Pequeno. A letalidade então, assim, é diminuta. A diferença é que essa pandemia é online. A gente sabe de tudo na hora. Mais rápido, Quantos morreram por dia. Né? Antes disso, você via saber 20, 30 anos depois. Ou não sabia. Pandemia em tal cidade, epidemia em tal cidade. Então, é isso aí que eu penso, entendeu, Eustáquio? O estado natural da vida é pandêmico. A gente se medicaliza para ter bons momentos. Me diz uma coisa, Elan. A espiritualidade tomou surpresa, vamos dizer, ficou surpresa. Depois, nesse momento, a espiritualidade deve ter se dado conta da situação. Quando acontece esses tipos de coisas, que eu nunca tinha ouvido falar nisso, né?
Interessante. Sempre tem a primeira vez, isso que é bacana na vida, é porque ela é um aprendizado diário a todo momento, né? Então, quando a espiritualidade, o outro nível, tem uma surpresa, como é que ela lida com a surpresa, vamos dizer? O inesperado. Como é que é o inesperado na espiritualidade, Elan? Tem um livro de Chico Xavier e André Luiz, né, que descreve um momento da vida desse espírito chamado André Luiz na espiritualidade, quando uma sirene, uma luz vermelha se acende, todos os níveis espirituais da espiritualidade são convocados para um trabalho. Por quê? Porque Hitler acabara de invadir a Polônia. Então, a própria Segunda Guerra Mundial, quando Hitler invade a Polônia, a espiritualidade percebe que vai começar a haver muita morte, chama os espíritos disponíveis para ir trabalhando na espiritualidade para receber quem está morrendo. Sim. Ou seja, Hitler podia não ter invadido a Polônia, mas invadiu. Isso foi o que determinou na espiritualidade. A espiritualidade se move do jeito que nós nos movemos. Mas aqui talvez fosse bom eu gastar um minuto para explicar o que é que significa espiritualidade, para a gente entender melhor. Tá? Vamos lá. Então, assim, nós temos a Terra e diversas esferas espirituais vinculadas à Terra. A gente pode chamar isso aqui de orbe terrestre, que é Terra, planeta físico, mais moradas espirituais. Isso não tem nada a ver com o universo vizinho e nem tem nada a ver com a espiritualidade superior, o paraíso. Tá. Isso aqui é uma blindagem que houve devido ao problema da criação de Javé. Então, achamos aqui nós dois. Vamos supor, esse meu corpo morreu. Na hora que esse meu corpo morre, o eu chamado Rogério continua ininterruptamente a existir. Se esse eu estiver minimamente limpo, ele perde o corpo, continua aqui onde eu estou, e em algum momento algo me atrai. Esse algo é um elevador. Aí eu vejo um túnel, eu vejo uma luzinha, mas na verdade é um elevador que já acendeu o número do andar onde ele vai me levar. E eu saio na esfera 5, por exemplo. Tá? Ou seja, eu sou levado para onde a bagagem do espírito que me anima naturalmente já pertence. Isso, se eu não tiver karma negativo, se eu não tiver feito mal a 50 pessoas nessa vida e as 50 estão lá me esperando. Sim. Aí, na hora que esse corpo morre, que meu espírito sobe, elas pegam. Aí, meu espírito não vai para cima, pega o elevador para baixo, para os umbrais, isso, aquilo, outro, ou fica aqui nessa esfera. Então, muita gente Ninguém morre sem destino. Ninguém morre sem destino, então. Não. Porque a vida humana é parte do destino de um programa eterno. Né? Perfeito. Então a gente está sempre se redimensionando. Né? Então, é como se existisse um prédio espiritual que a gente não enxerga, onde o térreo é exatamente onde nós estamos. Para cima são os níveis espirituais que vão se tornando mais sutis, e para baixo é o subsolo. Umbrais, uns inferninhos, por aí vai. Né? Qual o detalhe? Quem está no andar 6 não percebe que existe o andar 7, 8, 9, só sabe que existe o 5, 4, 3, 2, 1. Para baixo a gente sabe. Não olha para cima, não consegue acessar para cima. Tá. Se você está na esfera 5, você olha, você vê um firmamento, você vê um tipo de realidade que na horizontalidade é aquilo lá onde você está, mas você não percebe que está para cima, porque é um nível mais diáfano, mais... Né? Ok. Mas se você quiser visitar o nível 4, 3, 2, 1 e esse onde nós estamos, aí o elevadorzinho traz, vamos assim dizer. Então, a mensagem que vem de um espírito para um médium na Terra pode vir do andar terra, primeiro andar, segundo andar, terceiro. Cada nível desse sabe de coisas distintas que os anteriores, ou melhor, que os mais modestos não sabem. E isso não é espiritualidade superior. Isso é a roda de Sansara, tá. Que os budistas chamam de Vacan, onde os espíritos que jornadeiam por aqui ficam. E aqui não tem nenhum superstar, não. Todos são espíritos trabalhadores
que sabem algumas coisas, mas não sabem tudo. Porém, se eu estou no quilômetro zero de uma estrada e vou andar 100 quilômetros, eu que estou no quilômetro zero só consigo enxergar os próximos 300, 400 metros. Não vejo nada. Mas se tiver um monte bem alto aqui e alguém aqui em cima, esse alguém aqui vê os 100 quilômetros. Perfeito. Aí ele pode prever as dificuldades que eu vou ter ao longo da caminhada. Isso é o máximo que a espiritualidade pode perceber. Ela, entre aspas, a espiritualidade normal. Tá? Isso, então, essa espiritualidade lida com alguns níveis de obstáculos nos mesmos padrões que nós lidamos. A espiritualidade superior pode saber de tudo, mas tem um problema muito sério, a inutilidade. Porque desde que a experiência humana começou, nunca a espiritualidade superior pôs Eustáquio no colo, pôs Rogério no colo, pôs alguém no colo. O ser humano passou milhares de anos tentando entender o que é aquilo que saía do seu ânus. Aprendeu a se limpar sozinho. Aprendeu a questão de higiene. Nós estamos aprendendo, pouco a pouco, a entender vírus. Então, a espiritualidade superior, que sabe tudo, poderia ter decretado as regras da vida, revelado a verdade para todo mundo que nasce. Mas não faz isso. É um autodescobrimento. Então, é ilusão infantiloide do espiritismo achar que essa espiritualidade operativa sabe muito mais que os humanos. Não sabem. Kardec codificou, dizia, ei, cara pálida, não espere dos espíritos mais do que a gente pode esperar dos amigos aqui da Terra. Olha só. Os espíritos não sabem mais do que a gente. Eles estão situados numa condição melhor do que a da gente para observar, mas erram. Tanto Kardec dizia, uma mensagem não vale pelo nome de quem assinou ou pelo médium que recebeu, vale pelo conteúdo que ela tem. Conteúdo, claro. Só que a turma se agarra à questão de fé, de crença, eu respeito. Nós precisamos produzir ocitocina no organismo, então a confiança é importante. Mas, assim, a leitura precisa ser feita de um pouco mais adulto, de uma forma mais adulta para a gente entender os fatos. Então, a espiritualidade que eu me refiro é essa espiritualidade que padece, que sofre os obstáculos que nós é que sofremos. A turma do paraíso, maravilha, mas olha, a expressão não é muito politicamente correta, mas é uma inutilidade terrível. Que interessante. Você está me deixando muito surpreso hoje aqui, porque eu pensei que era uma coisa só, né? Não, nós temos uma blindagem. Agora nem o último andar desse prédio tem contato com a turma da... O que está na blindagem, não. Kardec chamava isso erraticidade. Erraticidade. Nós estamos na erraticidade. É uma espiritualidade construída transitoriamente para dar suporte a um universo que foi criado. No Livro dos Espíritos, quando se fala sobre Deus, etc. e tal, o que é que os espíritos respondem? Existe uma espiritualidade pré-existente à criação desse universo. Ou seja, algo que é incriado. Isso aqui é espiritualidade superior. Mas Nosso Lar, por exemplo, que é uma cidade muito famosa espiritual, que tornou-se conhecida a partir do livro de Chico Xavier e André Luiz, Nosso Lar existia de todo sempre? Não. Nosso Lar foi construído no século XVII e XVIII, quando colonos europeus que vieram para a América Latina, aqui para a América do Sul, ao morrerem aqui, foram se encontrando nesses níveis espirituais e resolveram construir a cidade. Antes só tinha tribos indígenas na espiritualidade. Ou seja, essa espiritualidade aqui não está pronta do jeito que a vida na Terra não está pronta. Ela é construída a cada segundo. Os espíritos não ficam coçando a cabeça, tocando harpa em nuvem. É trabalho o tempo todo. Mas isso dentro da erraticidade. O que é erraticidade? É o ovo cósmico da mitologia antiga, que criou dois universos, o Yin, o Yang, ou o Brahmaloka, ou o Buloka.
A própria mitologia, Yanomami, tem um livro maravilhoso, A Queda do Céu, que foi lançado agora, fala desses dois universos. Tá? Então, isso aqui surgiu, então surgiu também um nível espiritual para dar sustentabilidade aos espíritos que vão encarnando aqui. Mas isso é um colapso quântico. Ou seja, o colapso quântico, quando ocorre, separa-se da nuvem quântica de possibilidades e colapsa uma faixa de realidade. Então, assim, o assunto não é fácil, mas há dois tipos de espiritualidade. A eterna, a maravilhosa, e a problemática que é a qual a gente vive. A problemática tem que se virar sozinha. Isso é que é desagradável. Pelo menos foi assim até agora. Ô, Elan, isso tudo que você está falando tem tudo a ver com o nosso tema mesmo, né? Porque isso tudo que você está falando é uma interpretação, o Kardec, o codificador, tudo isso aí que você está falando está inserido nas obras dele? Não. Aí é que tá. E aí? Veja só, não nos termos em que eu estou hoje colocando. Mas nada do que eu estou dizendo aqui vai de encontro ao que Kardec falou. O nome é erraticidade, Kardec foi quem introduziu. A questão do conceito dos espíritos que trabalham como comunicantes, não saberem tudo. Por isso que ele desprezou muitas comunicações também que tinha e não as levou, não as considerou como sendo corretas. Tá? A distinção da espiritualidade superior sempre existente, com essa que foi criada junto com esse universo, sim, é erraticidade. Só que os espíritas não estão entendendo, não interpretaram corretamente. Por quê? Kardec, só para você entender, no Livro dos Espíritos, o nome de Jesus nem aparece. Sim. O espiritismo, originalmente, não ia ser cristão. Era a revelação do Espírito. A verdade é uma outra história. Só que quem eram os seres humanos que começaram a ler o Livro dos Espíritos? Seres humanos europeus, católicos e protestantes. Perfeito. E foram se tornando espíritos. Aí, o segundo livro de Kardec, qual foi? O Livro dos Médiuns. Não fala em Jesus. Mas, a partir do Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, o Espiritismo foi se tornando cristão porque os primeiros espíritos eram ex-católicos e ex-protestantes. Aí aqui houve essa, entre aspas, esse lado, esse viés cristão, numa coisa que era druida. Puxa vida. Uma coisa muito mais profunda. Mas sim, assim ficou, porque, veja, nenhum plano da espiritualidade dá 100% certo. Tem que ser sempre adequado às coisas do seu tempo. Então, Kardec, nada do que eu falei aqui fere o que Kardec disse. É o que ele falou, só que eu estou dizendo de outra forma. Entendi. E aí, em alguns momentos, eu estou acrescentando novos postulados, mas que se complementam, não é contra. Só que o movimento espírita, alguns espíritas, dizem que eu estou desdizendo o que Kardec disse. Das duas, uma, ou nunca leram Kardec, ou não entenderam direito. Ou não entenderam, não pegaram a essência da coisa, né? Por quê? Porque depois de Kardec surgiram muitos outros médiuns e romantizaram o espiritismo. Esse que é o problema. Kardec não romantizou o espiritismo, mas o que veio depois é uma literatura maravilhosa, mas aí começaram a rezar Pai Nosso em reunião espírita, ou seja, foi catolizando o espiritismo, isso Kardec não tem nada a ver com isso. Então, aí a certeza de que Deus cuida da gente foi sendo introduzida através da fé de ex-católicos e ex-protestantes que se tornaram espíritas. O espiritismo não ia discutir isso, não nesses termos. Como é que nós estamos na questão? É muito similar essa questão. Você tenta entender a evolução de uma bactéria, como nós estamos falando, porque é questão de interpretação também. E agora, isso que você fala sobre essa visão, a sua visão, uma visão moderna sobre a essência do que o Kardec havia escrito, isso, como é que nós vamos poder
eu percebo, e você está sendo testemunha disso hoje, que nós estamos. O ser humano ele faz questão, pelas suas interpretações ou pelas suas formas, sei lá, não conseguir controlar o ego, ele se afasta cada vez mais da verdade. Então, onde é que nós vamos parar, Elan? Nós temos futuro, ou vamos ser dizimados aqui? Porque... Esse é o drama. Nós temos futuro porque o universo precisa da natureza humana para decifrá-lo, para levar a coisa adiante. Não é porque necessariamente alguém nos ame. É uma necessidade. Nada nesse universo se move por amor, a não ser os seres humanos e as mães mamíferas. O Sim. resto é por acaso ou necessidade ou questão de ser predador. Mas entenda, da forma como eu vejo a situação, eu vou fazer uma palestra brevemente chamada Rompendo os Efeitos Colaterais das Revelações. Tá? Opa, porque toda revelação produz efeitos colaterais. Indubitavelmente. Até por erro de quem faz a revelação e ou erro dos seus seguidores depois. Não tem como não ter. O problema é que isso nunca é corrigido. Isso vai sendo sempre acumulado. Aí nós estamos hoje vivendo 5.000 anos de acúmulo de crenças e fés infantilizadas. A Igreja Católica, durante os anos 600 a 1600, não deixou ninguém aprender a ler, com a desculpa de que era melhor você ficar analfabeto do que ir ler a Bíblia e interpretar errado. Então, só quem podia ler eram os padres, ou seja, 1.000 anos de obscurantismo intelectual em nome de Deus, em nome da fé. Então, esses absurdos foram fazendo que nós, seres humanos, nos acostumássemos a tomar o absurdo como sendo normal, as coisas inaceitáveis como sendo sagradas. Então, depois que a gente sofre um tipo de lavagem cerebral nesse ponto, a gente aceita qualquer. Não tenha dúvida, claro. Então, infelizmente, o compêndio da teologia humana, que acredita na tese absurda de que nós somos culpados de nascença porque Adão e Eva cometeram um pecado original e, a partir dali, todo mundo precisa ser, entre aspas, salvo. A salvação de uma vida que não deveria existir, mas que Rogério e Eustáquio são culpados porque nasceram e não eram para ter nascido. Claro. Isso não tem. Mas é o que sustenta a base do temor da salvação, de você precisar crer num Deus, seja ele de que tipo for, para você poder suportar esse fato. Não tenha dúvida. Ou você se liberta desse tipo de ignorância, enraizada no psiquismo e no DNA humano como se fosse uma coisa sagrada, ou você vai ser escravo dele. Então, hoje em dia, nós estamos vivendo um limite em que boa parte da humanidade ainda está presa a isso, e uma certa parte pequena já olha para isso e diz, oh, isso não bate. Que, digamos, nós dois estamos meio que metidos nessa parte. E a gente está numa transição. Sim. Só que não adianta ninguém convencer ninguém de nada. Cada um vai vivendo sua vida, mas as gerações futuras, e Kardec dizia isso, no livro Gênesis, no enganam-se aqueles que acham que tudo na Terra vai mudar. Vão sendo substituídas, novos espíritos vão chegando, os velhos espíritos vão saindo, e essa a sucessão inevitável das gerações vai gerando o progresso que for possível. É o que nós estamos vivendo. Vamos desmistificar uma coisa. Esse processo que nós estamos vivendo hoje, que é a pandemia desse coronavírus, Covid-19, todo mundo está, esses oportunistas ou que não têm o assunto, ou vão buscar conjecturar e lucubrar, eles acham que é o início, é a apocalipse, né? O fim do mundo, como já tivemos um monte de fim de mundo, que é o começo da transição para provas e expiações, para regeneração. Então, nós estamos vivendo, além do próprio medo perante o desconhecido, que não tem vacina, não tem nada ainda, essas coisas que nos incutem, a mídia querendo nos aterrorizar,
todo mundo tem os seus interesses por trás também, isso não importa. Não seria um momento, você está vendo alguma parte benéfica nesse processo? Porque a informação que você trouxe agora há pouco, com essa introspecção que todo mundo obrigatoriamente está sujeito, está há 4 meses imerso nessa introspecção, vivendo uma coisa que ele não vivia, até dentro da sua casa, o convívio com a sua família, até consigo próprio, porque ele não tem o que fazer, ele é obrigado a ficar em casa. Esse seria um momento de mudança? Ou você acha que não? Como é que você vê esse momento? Inclusive no título aqui que nós falamos das incertezas, né? As incertezas da pandemia. Como você vê esse momento? Um grande momento para a humanidade? Ou mais um momentozinho qualquer que nós estamos aqui discutindo? Como você disse, vão surgir outros piores até pela frente. Como é que você vê isso, né? Um terrível momento para a humanidade, um terrível momento. Por quê? Porque o sofrimento graça em todos os quadrantes. Né? São milhões de pessoas sofrendo, milhares de pessoas morrendo, né? Em contexto onde a nossa afetividade nem pode ser expressa, você não pode nem acompanhar o seu afeto até um cemitério. Ou seja, nesse campo, o trauma, o sofrimento é grande, mas o aprendizado é nenhum, e isso é o que me espanta. O aprendizado o que mais a espiritualidade até hoje tem ensinado aos seres humanos? Zero. Isso é o que me espanta. Por quê? Porque o que mais a espiritualidade até hoje tem ensinado aos seres humanos, ou tem se esforçado para ensinar aos seres humanos, principalmente no Oriente, é você saber dar sentido a cada segundo da sua existência de modo produtivo. O que é que a turma no Oriente aprende a fazer? Respirar. Usar a respiração. Sim. Como sendo o melhor portal para a educação psíquica, o controle emocional, a saúde preventiva corporal e a saúde curativa corporal. Nós, ocidentais, não temos tempo de parar para fazer uma simples respiração. Os amigos espirituais têm me dito que nem na pandemia, a pessoa ficando em casa o tempo inteiro, nós, ocidentais, nos lembramos de fazer alguma meditação, alguma respiração. Porque, pelo menos nesse momento de desgraça, isso aqui estaria disponível. Nem isso. Espíritos que vêm há milênios se preparando para um dia poder fazer isso, tem agora, numa desgraça dessa, uma oportunidade pelo fato de ficar em casa, mas olhando a televisão, é inquieto, mas não sabe conviver consigo mesmo, não aprende esse. Isso. Então, assim, o aprendizado é zero nesse sentido, entendeu, Stack? Nós ainda vamos ser os mesmos humanos agindo no primeiro impulso. A gente não vai nunca aprender a controlar, entre aspas, as emoções a partir de um processo de respiração consciente para poder agir num segundo impulso. Né? É o Homo sapiens profundo. Né? Então, o aprendizado é zero. A gente está atrás de novo de remédio, de vacina, que tem que ter, mas isso não resolve causa, é só consequência. Quando eu digo aprendizado é zero, porque nós continuamos pouco solidários, nós não sabemos fazer a leitura dos fatos. Olha, a tragédia moral dos governantes é terrível. É uma escalada de mediocridade, de despreparo. E ainda assim, as seitas que terminam sustentando esses senhores e senhoras que ocupam, porque é seita, não é mais política. Não. Não há mais razoabilidade. Então, assim, o aprendizado é zero. E mesmo em pandemia, a corrupção não cessa, ela aumenta. Incrível. Quer dizer, nós estamos aprendendo do quê? O nosso amigo Trump, nos Estados Unidos, cerca de 60 bilhões de dólares foram dados a empresas por decisão única
do presidente do banco do Fed norte-americano, que não tem a obrigação legal de dizer para ninguém a quem deu o dinheiro e por que deu. Isso é uma democracia. Agora, imagine o que é que não acontece numa Rússia, onde as coisas são decididas. Então, assim, nós, seres humanos, cada vez mais estamos nos apartando de saber aproveitar as oportunidades da vida, que são raras, né? De cuidar do essencial, daquilo que nos importa. Nós estamos presos a narrativas e cegos em relação aos fatos que acontecem a 1 metro, 1 palmo do nosso nariz. A gente acredita em narrativas absurdas. Então, é um longo aprendizado, né, meu irmão? Me diz uma coisa, me chama a atenção ainda a espiritualidade que você falou, do prédio que você fez uma analogia muito legal aí. Então, desse prédio a gente não pode esperar nada, absolutamente nada. Nenhuma orientação. Esse prédio somos nós. Esse prédio somos nós. Desse prédio aqui. Mas ninguém administra isso? Olha, administra, mas não dá em nada. Nos séculos XVI e XVII, quando a força colonizadora europeia invadiu a vida das etnias que dominavam o continente americano, né? Quando o conquistador chegou aqui, a espiritualidade faz o quê? Olha, lá vai de novo um período de conquista, mas todo mal traz um bem. Então agora teremos a oportunidade de construir nesse novo mundo 2 grandes polos. Os espíritos que já erraram muitas vezes nas vidas que tiveram aqui na Europa, na construção dos Estados europeus, do Império Romano, dos antigos. Uma parte vai para o norte, outra parte vai para o sul. Não é possível que vocês lá cometam os mesmos erros que cometeram aqui. E a turma está cometendo. Os últimos presidentes do Brasil, você pegar desde Getúlio Vargas para cá, é só ex-figura que foram, entre aspas, já pessoas muito importantes ao longo dos últimos 4.000 anos de história, desempenhando funções na geopolítica da Europa. E só fazem traquinagem aqui. Os mesmos erros, os mesmos equívocos. A espiritualidade não bota essas pessoas para virem, para ser presidente. Mas o espírito dessas pessoas tem tanta sede pelo poder que eles nascem e vão atrás e chegam. Eu fujo de qualquer disputa. Essa turma paga 1 milhão, vende a alma da mãe e do pai para poder disputar quem vai ser presidente do cemitério, mas eles não. Ou vão por meios. Né? Então, assim, são as mesmas figuras. Então, a espiritualidade faz isso, Stack. Ela pode fazer o quê, além disso? Nada. Tá. Os atores que tem são os do edifício, entendeu? E são os do prédio. Ótimo. Ótimo. Agora a pergunta: e quando acontece, se é que é verdade isso, né? Eu não tenho prova nenhuma, só vou saber o dia que eu tiver consciência ou tiver em algum lugar que eu possa saber. Dizem essa questão que você sabe muito bem, 1000 vezes melhor do que eu, sobre planeta de provas e expiações para planeta de regeneração, coisas assim, vamos dizer. Se isso for verdadeiro, nessa situação que nós estamos vivendo aqui, claro que o nosso tempo físico é bem diferente do tempo espiritual. Quando é que acontece a transição de um planeta de provas e expiações, vamos usar a linguagem espírita, para um planeta de regeneração? Por exemplo, alguns defendem que seria esse o momento, né? Essa pandemia, seria. Outros já aconteceram, devem ter falado a mesma coisa da gripe espanhola, devem ter falado dos fins do mundo vaticinados por aí. Então, quando é que acontece, ou que sinais existem de que existe realmente essa transição e se realmente existe essa questão de escalas, né, planetárias, digamos assim? Sim, pelo que eu julgo saber, pelo que eu imagino que eu conheço, e o conhecimento sobre isso
ele não é produzido humanamente falando, ele é sempre produto de que os amigos espirituais contam. Tá? Claro. Então, tem sempre esse detalhe. Desde 1989, que o período de transição, e eu já deixei isso claro em livros, tipo Muito Além do Horizonte, diversas palestras que eu já dei, desde 1989, que foi estabelecido um marco na espiritualidade. A partir daquele marco, quem fosse desencarnando já receberia ou seu atestado de matrícula para continuar vivendo aqui na Terra, ou a sua, entre aspas, expulsão dessa escola chamada Terra, para ir estudar num outro mundo, que aqui ninguém aguenta mais aquele espírito. Porque Sim. Todo mundo já teve as mesmas oportunidades encarnatórias, etc. e tal. Só que isso vai até o ano 2052, 53, 54. A sua pergunta é, até em que momento se dá termina essa transição do mundo de expiação e provas para o mundo regenerado? É a partir do momento em que não mais nascerem espíritos necessitados de escândalo e expiação na Terra. Somente quando não mais espíritos têm karma pesado que atraiam a necessidade de escândalos, esses espíritos não mais nascerem na Terra. Mas até o ano 2050, essa turma ainda vai nascer por aqui. O que implica dizer que quem vai nascer em 2040 ou 30, se viver 100, 150 anos, ainda vai estar chafurdando por aqui. Então, essa questão de ir para um mundo regenerado demora 2, 3, 4 séculos. Não é na vida da gente. Sim. Entendeu? Mas tem um início, tem um sinal, né? Deve ter um início, deve ter um sinal. O sinal se percebe na espiritualidade. Sim. Vamos supor, se nós dois, entre aspas, os nossos dois corpos morressem agora, fatalmente, no primeiro momento de lucidez da gente, na espiritualidade, é como se um mentor nosso dissesse, ó, sua média final aqui em 50 e poucas vidas, a média é essa aqui. Ok, você fica. Rogério, desculpa, nenhum professor lhe aguenta mais na classe, está todo mundo de saco cheio, porque você está impedindo o progresso. Ó, vá por ali e se reúna com aqueles. Vai lá. Então, na espiritualidade, nesse período se sabe, entendeu? Que é isso que eles dizem. Nós aqui na Terra, a gente não sabe, obviamente, nem se isso é real, a gente não sabe nem se existe espiritualidade. Eu digo que sabe no sentido de conhecimento objetivo. Né? Mas isso seria assim, entendeu, Stein? Aí, o primeiro contato com seres de outros orbes, a vinda de Sofia, que seria a volta de Jesus, os problemas ambientais, problemas viróticos, aqueles sinais de finais de tempo, é isso aqui. Se você pegar a queda das torres do World Trade Center, nesse livro Sofia e os Logos Criadores que eu lancei há pouco, eu coloquei lá no final do livro, novamente, o mesmo texto, 17 páginas, que eu tenho colocado no livro Recado Cósmico, lá atrás, que é mostrando que a queda das duas torres do World Trade Center, em 2001, foi descrita em detalhe nos capítulos 18 e 19 do Apocalipse, como sendo as últimas coisas a acontecerem antes de um período de transição. Olha... E logo depois, o sétimo anjo tocaria a sétima trombeta e o primeiro contato oficial com seres extraterrestres dá. Ah, vai mudar tudo? Não muda nada, porque esses seres não vão ficar aqui. Eles apenas vão aparecer e vão embora. E a gente vai começar a ter certeza de algumas coisas. Mas não vem ninguém resolver os nossos problemas. Claro que não. Esses seres também têm problemas de vírus. Eles não vão ficar aqui porque, entre aspas, pode dar bronca. 2 motivos. A gente não sabe lidar com eles. E pode dar bronca virótica. Com certeza, com certeza. Elan, estamos quase no fim. A pergunta, hoje todo mundo busca, existe a teosofia, por exemplo, o slogan da teosofia é que não existe religião superior à verdade. Onde a gente pode se fundamentar na verdade? Cada um é portador de uma verdade. Cada religião é dono da sua verdade. O ser humano está atrás da verdade. Onde está, afinal,
a verdade, Elan? Pergunta simples. Infelizmente, na criação que gostei, viu? Na criação que a gente vive, ela permanece oculta, sempre escondida. É necessário que toda uma camuflagem seja descortinada, os véus sejam descerrados. Jesus mesmo dizia: perceba o que está à vista, que o oculto lhe será então evidente. A gente percebeu o que está oculto, para que isso se torne evidente, ou seja, claro, objetivo, né? E esse Jesus também dizia: poucos humanos buscam a verdade, mas aqueles que buscam vão querer buscar sempre. E de tanto buscar, um dia vão encontrar a verdade. Mas nesse dia vão ficar estupefatos. Ou seja, ele não disse que a gente iria ficar feliz. Ele disse que a gente ia tomar um susto, porque exatamente a verdade ela não é agradável. A verdade que a gente anda atrás, romanceada como ela foi, a gente pensa que ela é maravilhosa. Mas o próprio Jesus, no quinto evangelho de Tomé, diz que a gente vai tomar um susto, como ele tomou na sua condição humana. Então, a questão é, a verdade está sempre por ser descoberta. Nós não deveríamos pretender saber das coisas. Nós deveríamos sempre pretender buscar a verdade através do nosso conhecimento, mas sem pontificar no sentido de que a encontrou. Porque quando a gente pensa que encontrou, ferrou. Com a gente mesmo, a gente estacionou. Claro. Sócrates dizia que a verdadeira sabedoria consiste em você saber que você nada sabe, ou sabe pouco, para assim você continuar aberto a buscar sempre. Mas se você é religioso, acredita que Deus lhe obedece, que Deus é seu escravo, você vai querer que verdade? Você já tem a verdade. E mais ainda, quando as igrejas vendem verdades que lhe confortam e lhe agradam, ainda que absurdas, infantilóides, aí a gente chega a esse ponto. Um avião com 100 pessoas cai, 99 morre, um escapa, esse um vai agradecer a Deus. Deus, obrigado. E os 99? Aí é que está. É que está então, isso. O nosso próprio modo de agradecer a Deus é uma forma de tornar esse Deus escravo das nossas conveniências, e a gente deixa de ser solidário e diz: Deus não cuidou dos outros, cuidou de mim. A religião faz com que você coloque isso como... Isso é falso. Isso não é ético, isso não é decente, isso é uma falta de respeito para com o Deus verdadeiro. Esse Deus aí que a gente, entre aspas, transforma em vítima das nossas orações, às vezes. Né? Então, isso chama-se o que, Eustáquio? Imaturidade, infantilidade. Ou seja, nós estamos ainda longe desse amadurecimento. Mas a verdade, ela sempre está fora da vã pretensão humana de já pretender tê-la encontrado. Nem pela ciência, nem pela filosofia, nem pela religião. A gente está longe de descortinar isso aí. Ô, Elan, vou te dar uma incumbência agora para a gente encerrar. Você, a espiritualidade desse prédio aí, o síndico desse prédio aí que você falou, ele te passou um microfone e falou assim: você não vai ter outra oportunidade de pegar um momento igual a esse, onde está todo mundo, quase 80% da população do planeta que você vive, está imerso numa condição praticamente igual. Você tem o microfone na mão e todo mundo está te ouvindo. Qual seria a sua mensagem? Parem. Parem, respirem, observem, tentem entender o que está à vista, que o oculto se fará, então, evidente. É isso? Mas, para isso, o problema é que a gente acredita em tanta coisa. O problema é que a gente tem um compêndio de tantos conhecimentos falsos que a lente da gente a gente precisa ser enganado para continuar a viver. Esse é o drama. A mediocridade nunca tem limite, a nossa própria. Né? Chama-se viés de confirmação. Eu só quero escutar aquilo que me agrada, que me conforta. Infelizmente, Esse é o drama das religiões. Então, assim, nesse edifício da espiritualidade, o síndico vê que todo mundo que está lá padece dos mesmos problemas de quem está aqui na Terra.
É preciso que, em ambos esses contextos, a gente tenha vergonha na face espiritual e na cara física, primeiro para não se corromper. Se corromper, que vale a pena, mas não nos moldes dessa corrupção medíocre que hoje nós estamos, em que todo mundo se vende por qualquer coisa e, no final, ninguém leva nada, bicho. E a vida se enfeia. Né? Ah, você está falando dos políticos? Não, estou falando do ser humano. Ser humano, claro. Falando para eu me vigiar, para eu não me corromper. Eu só posso cuidar de mim, não posso ficar acusando os outros. Mas o problema é que a gente não cuida da gente, a gente quer cuidar dos outros, criticando, porque ele não é da minha escola, não é da minha religião. Então, assim, Perfeito. se o microfone estivesse comigo, eu fosse cínico, pessoal, está na hora da gente parar. Vamos fazer um balanço, mas um balanço honesto da vida. Quais são os valores da gente? Por que a gente quer se apegar à vida? Por que a gente não se desapega da vida? Na hora que você não quer sobreviver a qualquer custo, você deixa de ser corrupto. Você querer sobreviver a qualquer custo quer dizer que você faz qualquer coisa para manter a vida, inclusive matar, roubar. Eu prefiro, entre aspas, perder a minha a dormir mal por algo que eu fiz para manter a minha vida. Não, mas isso é loucura, não. Isso é o que os espíritos há muito tempo ensinam no Oriente. Desapegue-se. Tenha vergonha na cara. Não seja igual a um animal irracional que mata para poder ficar vivo. Perfeito. A gente imita. Então, assim, pare. Está na hora da gente parar. É isso aí. Olha, Jean, eu adorei, foi muito, muito gratificante hoje. O gostoso de você fazer um programa sem pauta é exatamente isso, né? Porque flui aquilo que tem que fluir, né? E eu tenho certeza que nós estivemos, seja lá por quem, estivemos muito bem acompanhados esta noite. Que é provavelmente pelo síndico do edifício, né? Boa, boa. Os gregos são muito legal. Antigos, têm amizades ancestrais. Né? Abordamos. Quem sabe a gente vai para um andar legal, né? Oh. É isso aí. Jean, muito obrigado, meu querido, mais uma vez por ter se prontificado. Foi muito produtivo, tenho certeza que todos ganharam esta noite. E te deixo aqui o meu fraterno abraço e até uma próxima oportunidade. Eu agradeço, espero não ter agredido a sensibilidade de ninguém com um outro comentário. Obrigado, Destaque. Um abraço a todos vocês. Obrigado, querido, um abraço. Gente, foi bom demais, né? É isso. Fraterno abraço e um feliz sempre.